Então, algoritmos de pesquisa. Primeiro, o que é isso de pesquisa de dados? Pesquisa de dados é simplesmente o processo que visa procurar uma informação, não é? Dentro de uma massa de dados grande, não é? Esta informação é representada por registros, cujos tais registros são compostos por duas partes: chave mais dados satélites. Vocês viram também isso no vídeo passado. Vocês tiveram a cadeira de introdução à base de dados? Não. Na cadeira de base de dados, vocês aprenderam um negócio chamado primary key, né? Chave. A chave é usada para identificar cada um dos elementos no registro de uma forma única. Então, o objetivo aqui da pesquisa é encontrar, não é, ocorrências de um registro com base numa chave de pesquisa. Então, esse tipo de pesquisa pode retornar a informação relativamente à existência ou não do elemento com aquela chave em particular, ou pode retornar o número de elementos existentes com aquela chave, ou o registro que possui aquela chave, isto é, dando acesso aos dados satélites. Aqui temos que ter em conta que uma pesquisa, né, de uma forma conceitual, pode ser com sucesso ou sem sucesso. Então nós devemos escolher o melhor algoritmo de busca, de pesquisa possível, não é? Que leve em conta a natureza do problema ou o tipo de massa de dados onde a gente quer executar o algoritmo para pesquisar esses registros. Não, temos aqui os elementos a considerar. O custo para a realização de comparações entre a chave que pretendemos encontrar e as chaves que estão nos registros. O custo para fazer as trocas. O custo, a frequência de novas inserções, quantidade de dados envolvidos e a característica da sequência de dados neste registro. Então, os algoritmos de pesquisa podem ser sequenciais ou sequenciais com sentinela, sequencial com transposição, sequencial em lista ordenada ou binária em lista ordenada. Doutor Abraham. Desculpa a interrupção. Então, como eu estava a dizer, podem ser pesquisas, algoritmo de pesquisa sequencial, sequencial com sentinela, sequencial com transposição, sequencial em lista ordenada ou pesquisa binária em lista ordenada. Então, na busca sequencial, no melhor dos casos, na melhor das hipóteses, o custo, não é? É na ordem, como é que se chama esta ordem? Análise de algoritmo. Temos a função CDN igual a 1. Obrigado. Então, no melhor dos casos, o custo é constante. No pior dos casos, o custo é linear. Na pesquisa binária, no melhor dos casos é constante, no pior dos casos é logarítmica.
De que turma são vocês? Estão em turma A, aqui? Duas salas 14? Agora querem o que aqui? Juntar aonde? Licenciamento social. Você não chama a ver televisão? Não viu o presidente, você? Querem me fazer perder emprego, né? Então, aqui, qual é a lógica por detrás desses presumíveis? Não tem pessoa a tomar aqui? Tem pessoas a tomar aqui. Mas quem? Mas sabem que eu tenho listas aqui, né? Vou chamar aquele que sobrar, vou lhe apanhar. Posso levantar um por um, B e C por aqui em pé. Quem ficar desse lado aqui vai sofrer. Quem mais já tomar, levanta a mão. Antes de eu parar a aula aqui para lhe procurar. Vou parar a aula para procurar essa pessoa. Tenho certeza que não tem outra pessoa a tomar. Eu sofri procurar e-mail de toda a tia aqui para apanhar a lista, alguém ia pagar caro. Vossa sorte é que sou maninho preguiçoso, ok. Então, como eu estava a dizer, qual é o raciocínio por detrás da ideia de que a busca sequencial tem, no melhor caso, um custo constante e no pior caso um custo linear? Aqui é simples. Na melhor das hipóteses, você pode estar a procurar um elemento que está logo no primeiro registro. Então logo retorna aquele elemento. A busca sequencial navega o registro um a um numa ordem sequencial. Então, no pior das hipóteses de você buscar um a um, é que você pode procurar e aquilo que você está à procura só está no fim da tua lista de dados. Então, se tens uma lista de 1000 dados, teu algoritmo vai trabalhar 1000 vezes, vai executar essa busca 1000 vezes. Então, é igual ao tamanho do input, que é n, por isso que é linear. Agora, a busca binária trabalha principalmente com, não sei se vocês estão a reparar aqui, binária em lista ordenada. Quer dizer que antes de executar uma busca binária, os teus dados devem ser ordenados. O algoritmo de ordenação falou-se na aula passada. Então, como é que é a busca binária? Vamos supor que os elementos a ser procurados têm chaves, não é? As chaves de busca, números inteiros, de 1 até 1 milhão. Se você quer localizar o elemento que está, o elemento com a chave 1000, o que é que a busca binária diz? Pega a tua lista, divide ao meio, encontra aquele elemento que está no meio da tua lista e você vê a chave desse elemento é maior ou menor do que a chave que você está à procura. Então, se for menor, você ignora a lista que está à direita, trabalha com a metade menor. De novo, você divide ao meio, encontra a chave do meio e compara a chave do elemento no registro que está no meio com a chave que você está à procura. Se for menor, você ignora de novo todas aquelas chaves maiores, procura as chaves, nas chaves que estão à direita como se fosse a tua nova lista. Perceberam aqui a lógica? Quem não entendeu? Tem sempre uns 5 nessa turma.
é assim. Você tem 10 pessoas, de 11 até 21 anos de idade, que estão lado a lado um ao outro. Você quer encontrar alguém que tem 13 anos. Você não sabe a idade das pessoas de cara, mas você sabe que eles estão ordenados em ordem crescente. Sabes que a primeira pessoa tem 11 anos, a última pessoa tem 21. Então, você divide essas pessoas no meio, vai no centro, procura saber, aí no centro, está a perceber? Aquela pessoa que estiver no centro, qual é a idade? Se a idade é maior ou menor do que aquilo que você está à procura. Você está à procura de 13. Está à procura de alguém com idade de 13. Você vai para o centro e encontra alguém com 16. Você vê, 16 é maior ou menor que 13? Se for menor, se for maior, como é maior que 13, você já sabe que de 13 para este lado são pessoas que você não precisa procurar. Em vez de você se massar com essa gente, você exclui. Pega esses que ficaram de 11 até 15. Vai no meio. Aquela pessoa que está no meio, você procura. Tem quantos anos? Se for menor do que aquilo que você está à procura, você sabe que você tem que trabalhar com a lista à direita. Então, ignora grande parte da lista. Quem ainda não entendeu? Mais alguém não entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Você lá atrás não entendeu? Você é de vermelho, não entendeu? Você levanta a mão? Não entendeu? Estou a perguntar quem não entendeu, você não levanta a mão. Estou a perguntar quem entendeu, você não levanta a mão. Queres o quê? Que eu também pergunto quem ficou atrapalhado. Aqui, vamos supor que estes aqui são os índices de dados, são os números que nós queremos localizar. Nós estamos a desenhar um algoritmo para nos dizer em que posição está o elemento com índice 21. Desculpa, o elemento 21. Isso tem 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na vida real não são números inteiros que se procuram. Procuram-se dados reais. Para facilitar a busca, os dados reais são indexados. Tem um número que nos representa, como a vossa lista de nome. Apesar de pôr em ordem alfabética, depois nos colocam um número em ordem crescente. 1, 2 até. Assim facilita. Ok. Vamos supor que o nosso algoritmo, né, é um método de assim. Find 45. Este método, quando você diz find 45, ele tem que retornar do tipo 45 está no índice 6. Ok? Como é que o algoritmo funciona? Por isso é que chama binário. Você tem uma lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem uma lista com 13 elementos. O que ele faz? É assim, a lista está ordenada. Então você corta ao meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sabe que aqui é no meio. Você vem para aqui, verifica qual é o elemento que está aí. Nesse caso, para nossa sorte, o elemento está aqui. Então, o tempo ao fim, o T dele é 1, é linear. Mas, se por exemplo, aparecesse assim, encontra o número 15.
Ao chegarmos aqui, ele primeiro vai comparar o que nós estamos à procura, não é? E se é o quê? Maior que o elemento no índice 6. Ele vai comparar. É maior? Não. Se não é maior que este, quer dizer, intuitivamente, tudo que estiver daqui para este lado, para nós não serve. Então, diminuímos esse trabalho todo. Está bem? Nós vamos trabalhar com uma nova lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Daqui, nós cortamos ao meio. Só que, agora que nós temos aqui no meio, ficamos com uma lista que é de número par. Mas nesses casos, você pode trabalhar com o número anterior ou o número superior. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você sabe que tem 6 elementos. Vira a lista, você não tem nenhum índice no meio. Então, vamos trabalhar com, vamos dizer que o nosso limite, por exemplo, cortando esses 3 para esses 3. Nós podemos trabalhar com o 15 aqui, ou podemos trabalhar com o 10. Se escolhermos o 10 para dizer que o 10 está no meio, nós comparamos. Este é maior ou igual a 10. Se for maior, sabemos que tudo que está aqui já não nos serve. Nós vamos trabalhar com esta sublista. Então, a seguir, procuramos aqui. É aqui onde entra aquela ideia do algoritmo recursivo. A repetição dele mesmo. Ele, quando não encontra nessa lista grande, faz de novo o find mais dentro da lista, da metade da lista. Sempre que ele busca, ele corta a lista ao meio. É por isso que no final das contas, o tempo de execução, no pior dos casos, vai ser log de n. Em nenhuma circunstância, o algoritmo binário vai necessitar de percorrer todo o dataset. Não precisa percorrer toda a lista. Já entendeu? Não, se está baralhado, fala, não vou zangar. Ok. Então, existem estruturas de dados que são usadas ou utilizadas para armazenar elementos, não é? Essas estruturas de dados são chamados de tipos abstratos de dados. Elas possuem umas características e estruturas, não é? Especiais. São estruturas especiais com características especiais que tornam o processo de busca eficiente. Exemplo desses TADs são as árvores e tabela de hash. Na semana depois da semana de teste, semana seguinte da semana de teste, nós iremos iniciar com as estruturas de dados. Então, como é que, antes de eu avançar, dúvidas até aqui? Dúvidas? Nada? Para quem se recorda da videoaula sobre estruturas, algoritmos de ordenação, lá menciona-se que a ordenação pode ser feita de forma interna ou externa, pode ser in place ou não, pode ser estável ou não, adaptativos ou não adaptativos e diretos ou indiretos. Então, a diferença aqui entre ordenação interna e externa é que na ordenação interna os métodos não necessitam de uma memória auxiliar para o processo.
essa ordenação é feita dentro da memória principal do computador. E a ordenação externa é quando o ficheiro, o arquivo a ser ordenado é muito maior, além da capacidade da memória principal do computador, e esse deve ser armazenado numa memória secundária, como disco rígido ou outro tipo de dispositivo de armazenamento. A ordenação in place é aquela ordenação que faz-se com a própria sequência sem utilizar sequências adicionais. Geralmente é usado este método quando não se pode dar ao luxo de gastar memória adicional. Um método é dito estável se a ordem relativa dos itens com a mesma chave não se altera, né, durante o processo de ordenação. Temos aí um exemplo, nosso vetor. Temos nosso vetor de valores de 100, 200, 400, 500, 600 e repetido, né, de reais. Então nós pretendemos ordenar esses elementos. Então, o método estável, a ordem relativa dos itens com a mesma chave não se altera. Vocês conseguem... Eu fui sujar o quadro aí, né? Podia apagar isso para estar visível. Então, se forem... Estão a conseguir ver? Ok, vamos observar depois na videoaula que se segue. Basicamente aqui, o que acontece na ordenação estável, vocês vão reparar que tanto o dado satélite como a chave, né, a ordenar, a posição relativa vai se manter. Ao passo que na instável, ele vai simplesmente ordenar com base nos dados satélites. Vamos supor que temos que ordenar numa lista com dados repetidos, tipo no índice 5 e no índice 20, nós temos valores 500 e 500. Estamos juntos? E depois no índice no índice 5, sim, temos 500 e 500. Então, numa lista, se estiver desordenado, ele vai buscar os valores e ordena independentemente dos índices. Se o índice aparecer em desordem, não importa. Agora, na ordenação estável, ele também vai pôr na ordem do índice. Se dois valores, se ele for a ordenar, aqui, conversar convosco custa pouco, eu vou desenhar aqui. Tenho aqui, por exemplo, esses valores para ordenar: 20, 30, 50, 70. Estas são as chaves do meu array. Mas aqui eu tenho 200, aqui eu tenho 200, 400, 300. Ao ordenar isto, né, o
Agora, em que índice esses vão ser? Como é que vão ser essas coisas? Primeiro, ele vai procurar o menor íntimo. Ele vai pôr este aqui, vai dizer que está no índice 30. Depois, tem este aqui, do índice 70. Depois tem este aqui, este, no índice 50. Depois tem este aqui no índice 20. Agora, vamos supor que isto aqui está assim, 30, aqui está no índice 70. Não tem nenhum problema. Continua a mesma lista, ele ordenou. Só que, a bem da verdade, você vai encontrar um algoritmo que vai primeiro encontrar este 200, que vai dizer um 200 na posição 70 e outro 200 na posição 30. Então, se o teu algoritmo fizer isto, diz que esse algoritmo é instável. Esta ordenação é instável. Se for estável, depois de ele ordenar esses elementos, ele vai encontrar todos os elementos iguais, perceber? Mas que tem chaves, né? São de chaves diferentes, vai ordenar com base nas chaves. Entendido? Então, os algoritmos adaptativos. A ordenação adaptativa, né? É quando a sequência de operações a serem efetuadas depende do resultado de comparação. Em princípio, os algoritmos adaptativos são os mais preferidos. No caso desse que eu estava a dar exemplo aí de busca binária, pela característica de comparação, ele é adaptativo. Então, os não adaptativos, a sequência de operações são independentes da ordenação original dos dados. Então, depois temos ordenação direta ou indireta. Disse que o método ou algoritmo de ordenação é direta se os dados que estão para ser ordenados são os que estão a ser comparados e trocados. Caso contrário, são indiretos. Neste exemplo que eu dei aí, se o teu algoritmo ordena com base nos dados de verdade, então diz que a ordenação é direta. Se você faz ordenação com base nos índices, então diz que é uma ordenação indireta. Eu aí poderia ignorar os valores e pôr em ordem crescente só das chaves, né, dos índices do array. Então aí estaria a fazer uma ordenação indireta. Estamos juntos? Agora, análise de bolha. Aqui diz-se que os elementos mais leves borbulham a cada vez que uma iteração ocorre até a posição correta para a ordenação da lista. Geralmente no algoritmo de bolha, eles são internos, são in place, são estáveis, são adaptativos. Esse algoritmo vocês viram na palestra, né? Então, os algoritmos de bolha, pela natureza, são internos, in place, estáveis e adaptativos. Agora, qual é o custo, ou qual é a complexidade no caso médio e no pior caso dos algoritmos de bolha?
Estes algoritmos são de complexidade quadrática, isto é, estão na ordem de n ao quadrado. E no melhor caso está na ordem de n. É por isso que é considerado um dos piores algoritmos para fazer ordenação. Então, ele não é recomendado quando vais fazer ordenação de sequência com muitos elementos, porque quanto maior for o teu input, ele também cresce o tempo de execução de uma forma exponencial. A única vantagem que este algoritmo tem é praticamente pela facilidade de escrever ou de implementar que o desenvolvedor vai ter. O outro tipo de algoritmo que tem de busca, de ordenação, é o algoritmo de inserção direta. Aqui é aquele algoritmo que cada elemento é inserido, né, na posição correta, numa subsequência de elementos para manter a ordem. Estes algoritmos são internos, in place, estáveis e não adaptativos. Para quem não está lembrado, essa de inserção direta é como pegar os elementos, estar a inserir com base na posição do elemento que lhe antecede. Vamos supor que eu quero ordenar essa sala aqui em idade. Eu vou buscar qual é o estudante mais novo e começo desse mesmo e por aí em diante, até terminar, para não estragar a ordem depois. Agora, os algoritmos de inserção direta têm também a complexidade quadrática, no pior e no caso médio, e complexidade linear no caso, no melhor dos casos. Isso porque se você tem 100 pessoas numa turma para pôr em ordem crescente, você quer tirar todos, começar a pôr um por um, mas você vai ter que fazer o quê? Inserir 100 pessoas. Vai repetir a atividade N vezes. No melhor das hipóteses, não tem menor que N. Estão a perceber, não é? Então, isso pode aumentar mais ainda. Recomendações para os algoritmos de inserção direta. Aqui não há nenhum problema, ou recomenda-se quando estamos para ordenar um array ou um vetor com poucos elementos. Para o computador ordenar desta forma um array com 1000 dados, 100.000, 1 milhão de números inteiros, não é nada, é uma tarefa rápida. Mas quando escala-se para números de input muito maiores, o algoritmo é extremamente ineficiente. Depois temos o algoritmo de seleção direta. Esses algoritmos, né, trabalham da seguinte forma: selecionando o enésimo menor elemento do vetor e a seguir coloca-lhe na enésima posição correspondente ao vetor. Então, em vez de tirar todo mundo, colocar, eu vou buscar tenho a ideia da idade maior e menor da turma. Eu busco alguém, por exemplo, eu sei que o mais novo aqui, vamos supor que o mais novo tem 10 anos, o mais velho tem 52. Eu pego alguém aleatoriamente. E vejo se a idade está onde. Se ele vê 32, eu vou lhe colocar numa posição equivalente àquela pessoa. De 10 para 32 são 22 pessoas mais ou menos. Então há uma probabilidade dele estar naquela posição. Eu carrego e coloco de lá. Então vou buscando assim mesmo as pessoas. Se estiver ordenado em ordem
Se forem, e ainda mais se cada pessoa tiver idade diferente da outra. Literalmente de 1 até 10, se eu pegar um elemento e ver que este elemento é 5, eu logo posso correr, colocar na posição 4. Estão a perceber? Posso pegar e colocar numa posição. Então, este algoritmo é interno, in place, não estável e não adaptativo. Então, porque não é adaptativo, o custo para todos os casos é de n ao quadrado. Por quê? Porque aqui, a amassada de eu buscar, se eu tiro alguém, por exemplo, tens quantos anos? 19. Só que vou colocar aí assim. Depois pego outra pessoa, tens quantos anos? 18. Eu vou colocar antes dele. Então, sempre que eu for encontrar alguém com maior, não vou estar a adicionar aí. A minha lista está a voltar a se ordenar. Mas depois eu vou buscar alguém e encontro que tenho que meter noutra posição. Depois, pode ser possível que eu tenha que tirar alguém daqui e colocar no outro lado. Então, você tem que fazer troca-troca até tudo ficar alinhado. Então, no melhor das hipóteses, você faz N vezes, até ter o algoritmo ordenado. Então, apesar de ser muito simples de implementar, este algoritmo é extremamente ineficiente. Ok? Este aqui é recomendado para ordenar registros grandes ou sequências pequenas. Tem o algoritmo de Shell, ou o método de Shell. Aqui é como se fosse o método de inserção, mas ele divide vetores em vetores menores e depois aplica o algoritmo de ordenação por inserção. Aquela ideia que estávamos a fazer aí para o algoritmo de busca. Em vez de ordenar todo o vetor de uma vez por meio de inserção, divide e ordena estas subpartes. Estamos juntos? Por exemplo, você tem um array grande. Se você for dividir o array em duas partes, ordenar um lado, depois ordenar o outro, você vai ver que custa mais pouco ordenar um array pequeno do que um único array maior de uma vez, naquele método de inserção. É assim, vou falar de novo. Se você tiver, por exemplo, fazer uma inserção, tirar 100 pessoas, colocar na ordem crescente, são 100 pessoas que eu tenho que ordenar. Agora, se eu pegar este array de 100 pessoas, eu dividir em 10 partes, pode diminuir o meu trabalho. Eu estou a trabalhar com inserção de 10 elementos de cada vez. Pode ser que em cada subparte tenho 3 elementos já naturalmente ordenados, que eu não preciso mudar de posição. Então, no fim, eu só preciso juntar essas subpartes. Quem não entendeu para desenhar? Quem não entendeu para desenhar? Se vocês responderam, também não consigo fazer muito. Perceberam ou não? Então, aqui, se os valores, né, se os menores valores estão mais à direita da sequência, né, é necessário fazer muitas comparações até esses números ter a chance de ocupar o início da sequência. Agora, o Shell reduz esse problema, né, que é do insertion sort, porque você vai comparar números que estão a uma certa distância H. Aqui,
a sequência de valores que será considerada para o H é essencial para que o algoritmo tenha uma performance superior. De novo, quando estiver a trabalhar, né, no insertion, estamos a falar do algoritmo de inserção, você tem que como é que se diz? Você faz comparação e inserção, né, de todos os elementos de uma única vez. Imaginem só, de novo, se eu tiro todos vocês aqui da turma, eu pego ele para me inserir aqui na turma. Eu digo, olha, tens quantos anos? Eu vou saber a idade dele, depois vou comparar a idade dele contra a idade de todos. Estão a perceber? Para eu saber onde vou colocar ele. Para cada uma das pessoas, eu faço 100 comparações. Depois vou lhe colocar na posição dele. Então, quando pego a pessoa a seguir, eu tenho que fazer quantas comparações? 99 comparações. Assim sucessivamente. Agora, ao dividir por 10, para cada pessoa que eu pego, só vou lhe comparar com 10 pessoas. Comparo com 10 pessoas, depois comparo com 9, depois comparo com 8, 7, e depois vou ter essas 10 pessoas organizadas. Daí, eu pego de novo, comparo com 10 pessoas, trabalho até 10 só. Depois de organizar esses 10, eu só vou juntar as minhas listas. Se você ainda não está a perceber que isto é muito mais eficiente, é porque o teu problema é de um negócio de matemática chamado Basic Counting Principle. Princípio básico de contagem. Deixa eu lá ver se eu junto com isso um pouco. Se você tem 100 pessoas, se você quer organizar, vocês estudaram na escola primária permutação, combinação, não é? É nessa matéria. Você tem 100 carteiras aqui. Vamos trabalhar com um número. Vocês têm 30 carteiras para organizar 30 pessoas, com base na idade. Quer dizer, na primeira carteira, você tem a possibilidade de organizar 30 pessoas. Estamos juntos? Nesta primeira carteira, só tem 30 possíveis pessoas para sentar. São 30 pessoas na primeira carteira. Depois de você colocar a primeira pessoa, na segunda carteira, só pode sentar em 29 possíveis pessoas. Depois vai ter 28, por aí em diante. Agora, se aqui você tem esse número de possibilidades, as comparações que vão acontecer vão ser mais ou menos este vezes este. Como assim? Como assim? Porque vai nos dar, se tem 30 pessoas, como é que vão ser 90 operações aproximadamente? Por quê? Porque você vai comparar para cada uma, quando você coloca a primeira pessoa aqui, você compara contra 29 pessoas. A segunda pessoa você compara contra 28. São os números de combinações, apesar de ter um número de combinações possíveis. Sim, o número de combinações é muito maior. Só que nós não temos esse número de combinações todas. Por quê? Porque nós estamos a colocar numa ordem específica, que é o quê? Ordem crescente. Então, se colocamos aqui a pessoa com 12 anos, aqui só pode entrar uma pessoa que tiver maior de 12. Está vendo? Então, aqui nós vamos ter que operar 30 vezes 30 para considerar isso. Temos que comparar cada pessoa 30 vezes. Então, vamos lá de cabeça.
Primeira vez, 1 comparado com 29. A segunda vez, podem somar as comparações. A segunda vez, são uma pessoa comparada com 28. Depois, uma pessoa comparada com 27. Se você for a somar as comparações, também vai encontrar 29, 30, não sei o que, por aí dentro. Até o número de elementos tem um array. E isto, dependendo de como o algoritmo for implementado, o loop que for a ter, já é um N que está aí. Este N, depois tem o N das comparações. Multiplica-se ao quadrado. Agora, se você corta isto para 5 elementos de cada vez, você vai ter que comparar no primeiro índice um elemento comparado a 4. Depois um elemento comparado a 3, um elemento comparado a 2, um elemento comparado a 0. E você vai ter o teu elemento aqui. E isto, você vai repetir este trabalho 6 vezes. E depois é só ligar as listas. Estamos juntos? Para vocês terem uma ideia mais simples do que processar muito matemática ou lógica, pensem lá. Alguém vos dá 10 quilos de coisa, feijão para escolher, tudo junto assim. E alguém vos entrega pacotinho assim de 500 gramas de feijão, full, até fazer 10 quilos para escolher. Qual é que você acha que vai acabar de escolher rápido? Resolve o problema pequeno, depois junta o resultado. A lógica é mais ou menos essa. Só que você na ciência de computação não pode explicar com feijão, tem que explicar com matemática. Entendido? Sim. Agora, depende também muito de como é que você vai dividir o teu array. É o H que está se a referir aqui. Se você dividir o teu vetor com um número também não razoavelmente gerível, não vai ter lá muita diferença. Como diz aqui, a questão de decidir qual a sequência ideal de H é muito difícil. Qualquer sequência que contiver 1 levará ao ordenamento correto. Entretanto, na prática, o valor de H influencia o desempenho do shell. Então, vamos lá ver aqui como mais ou menos isso funciona. Para o algoritmo de shell, dependendo de como você quer dividir o teu vetor ou o teu dado para ser ordenado, a complexidade muda. Por exemplo, se você divide por n sobre 2 elevado a k, ele vai ter ordem quadrática. Isto por quê? Porque se formos a dividir um array de 30 elementos por 2, né? Podemos dividir por 2, por 3, vai chegar a um número k que nós vamos dividir aquele nosso array, que vamos encontrar só um único array. Não entendem? Não entendem? Podemos dividir o nosso vetor que queremos ordenar em 2 partes, 4 partes, 6 partes, 8 partes, 12 partes, depende de nós. Estamos juntos? Estes, na verdade, são algoritmos que já foram criados e propostos, né? Eu tenho um algoritmo que o valor do H é igual a 2P
2 elevado a P vezes 3 elevado a Q. Estes algoritmos estão na ordem logarítmica. Depois tem um algoritmo mais recente. Se for a ver, este é o menos eficiente, o primeiro. O mais eficiente é este proposto em 1936, que diz que começamos com H a partir de 1 até 4 elevado a K. Então ele produz sequências de 1, 8, 23, 77, essencialmente. Este é do algoritmo dos mais eficientes, porque está na ordem de N elevado a 4 sobre 3. É quase um algoritmo linear. Alguém, se precisar aprofundar mais algoritmos para ver as suas implementações, eu posso enviar no WhatsApp depois para preparar detalhadamente e perceber mais profundamente sobre isso. Você trabalha de guarda à noite, velho? Pode não vir na minha aula bicar. Não conheço teu nome, mas eu estou a ver a chumbar já. Agora, como eu estava a explicar aqui, né, sobre a complexidade deste algoritmo, que é o motivo de vocês estarem todos assim não perceber, porque eu aqui praticamente estou a falar sozinho, né? Aqui há problemas matemáticos, ok? Que são difíceis de perceber. Primeiro, quando você quer escolher a sequência de incrementos para H, não existe ainda uma análise matemática completa e que satisfaz para um limite inferior para a performance do algoritmo de Shell. A única coisa que se sabe aqui é que entre os algoritmos de ordenação interna com complexidade quadrática, o algoritmo de ordenação Shell são os mais eficientes. Não entenderam o que está a dizer, né? A matemática dele custa muito perceber. A única coisa que se sabe é que dos algoritmos do tipo interno, este aqui é o mais eficiente. Para a pessoa da vossa idade, né, chega a saber essa informação. Mas veja. Alright. Continuando aqui. Como vimos naquela tabela, né? Esses algoritmos geralmente oscilam na ordem de n elevado a 3 sobre 2 até n log de n ao quadrado, para o caso médio. Agora, este algoritmo aqui é recomendado para fazer ordenação em estruturas de tamanho moderado, e a inserção também apresenta um bom desempenho para sequências que estão quase ordenadas. Isso quer dizer o quê? Se você tem a estrutura que você quer ordenar, a maior parte dos elementos já está mais ou menos ordenado, ele também é o algoritmo mais recomendado. Trabalha menos ainda. Mas veja. Sim. Depois temos o algoritmo merge sort. O merge sort é aquele que é o chamado de algoritmo de intercalação ordenada. Aqui, de uma forma recursiva, não é? A sequência é partida em duas sequências menores. Por sequência aqui estamos a falar a lista ou o vetor que queremos ordenar, ok? Então, em duas sequências menores, e depois faz isso até que chegamos a sequências com um e único elemento. Aqui, quando a sequência tem um único elemento, nós voltamos a juntar todas as sequências. Tens um array de 10 elementos. Você divide ao meio
depois divide ao meio, divide ao meio, divide ao meio, todas aquelas subsequências que vão aparecer. No fim, começa a juntar, já vai estar a juntar na ordem crescente. Agora, esta aqui é interna, tem que funcionar na memória, não é in place, não é estável e não é adaptativo. E estes algoritmos têm uma complexidade para o melhor caso, pior caso, também o caso médio, n logaritmo de n. Basicamente, porque é um algoritmo recursivo, a relação de recorrência que ele tem é de 2t de n sobre 2 mais n. Vocês fizeram um exercício que era suposto aprenderem a expandir isto e entender o que isso significa no final. Então, esta é a relação que ele tem em termos de tempo de execução. Agora, esta aqui tem um tempo de execução quase que constante, não é? Então é considerado razoável, é um dos mais rápidos. Então, quando o tempo é limitação do projeto, recomenda-se este tipo de algoritmo. E uma das vantagens é que desvantagem é que necessita de uma memória auxiliar. Até aqui estamos juntos? Questions até aqui? Questions? Ok. Este aqui é o algoritmo do merge sort, é esse de dividir, depois juntar, não é? Agora, o quick sort, por sua vez, é diferente. Trabalha com a ideia da divisão que eu estava a explicar aí. Elegemos um elemento por onde queremos repartir a nossa sequência ou o nosso vetor e dividimos em duas partes. A primeira com elementos menores, depois que aquele elemento foi escolhido, né? Tipo, nós temos aqui a divisão. Então comparamos qual das partes tem menor ou maior que o nosso elemento. Este fica à esquerda, este fica à direita. Então, aquele elemento que se escolhe chamado pivô. Esse tipo de algoritmo aqui são algoritmos internos, in place, não estáveis e não adaptativos. Se até esta hora aqui, por causa de cansaço, você já não está a conseguir seguir o que é isso de in place não adaptativo, é porque você acha que esqueceu aquilo que falamos há pouco tempo, recua a palestra. Agora, igualmente é o que acontece com os algoritmos de Shell, a análise de complexidade desses quicksort não são tão simples. Por quê? Porque depende muito da escolha do pivô. No pior das hipóteses, ele chega a ser quadrático. No melhor das hipóteses, ou no caso médio, o custo é quase que linear, na ordem de n log de n. Este aqui é um dos mais eficientes e é recomendável para sequências ou vetores grandes. Quanto mais o vetor estiver desordenado, maior será a vantagem em relação aos outros métodos. Mas aqui, a escolha do pivô, se for feita de uma forma equivocada, pode ferir a eficiência do algoritmo. Eu acho que... Que horas são? Acho que por hoje já estou cansado.